boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Ponto de Congruência, abelhas, girassóis. Vou trazer hoje notícias para vocês sem vídeo e depois eu quero focar mais na questão do agro, mostrar para vocês denúncias muito sérias o que o governo do amor está fazendo com o povo do Acre, para passar suas terras para o povinho do MST, aquele que diz que produz, mas produz muito pouco, que a gente sabe que o grosso mesmo, quem produz é o nosso agro, tá bom, gente? Primeiro eu vou mostrar para vocês um vídeo que está rolando, depois eu deixo ele rolando, porque isso eu faço questão de mostrar, porque infelizmente a Globo não mostra. Sou senador pelo Acre, vivo a Amazônia, e hoje vamos falar de atos criminosos que estão acontecendo aqui e que a grande mídia não quer que você saiba. E eu não estou nem falando dos quase 500% de aumento da destruição da floresta amazônica, recorde batido pelo governo Lula e Marina. Estou falando daquilo que estão fazendo com o povo que vive na Amazônia. Enquanto arrecadam bilhões falando de Amazônia, aqui no Acre tem gente vivendo comendo rato. Isso mesmo, para sobreviver tem gente comendo rato aqui na Amazônia. Homens e mulheres que criaram seus filhos há décadas, agora estão sendo expulsos como se fossem marginais. Mas sabe o que é pior? Essas pessoas estão na Amazônia porque foram convidadas pelo governo. O mesmo Estado que agora, através do ICMBio, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Polícia Militar, estão expulsando as pessoas do seu lugar. E essa estrutura do Estado não é usada contra o crime organizado, contra a facção criminosa, não. É utilizado contra pais e mães que lutam para sobreviver. E esses agentes ainda têm a cara de pau de dizer que apenas estão cumprindo a lei. Mas isso não os exime de atos criminosos e imorais. Até porque a polícia na Alemanha também dizia que estava cumprindo ordens. Eu tenho sono do meu pai, sono da minha mãe, sono da minha família. Eu tô lá há 25 anos. 25 anos, eu tô vendo o pessoal chegando, a Polícia Federal, expulsando a gente. Você acha que isso é justiça? Você acha mesmo que isso é em nome do meio ambiente? Isso é uma farsa. Eles criaram leis de cima para baixo, sem ouvir ninguém, muito menos o povo da Amazônia. E agora usam essas leis para criminalizar aqueles que já viviam na Amazônia brasileira. Enquanto o MST é protegido e até idolatrado, essas pessoas da Amazônia são tratadas como criminosas. Enquanto ONGs recebem bilhões, crianças da Amazônia continuam caminhando a pé para chegar a uma escola. Eles falam em direito à moradia, mas estão queimando casas. Falam em segurança alimentar, mas agora tem gente tendo que fazer vaquinha para comprar arroz. A verdade é que eles usam a Amazônia como moeda de troca. E agora na COP, sabe o que eles vão fazer? Vão subir no palco, bater no peito, posar de heróis e vão sair de lá com mais milhões para encher os cofres das ONGs amigas. Mas nenhum centavo chega na ponta, nenhum centavo vira estrada, nenhum centavo vira comida, nenhum centavo vira dignidade. Eles chamam isso de preservar meio ambiente, nós chamamos de escravidão moderna. E tudo isso acontece em meio a um silêncio da maior parte dos políticos. Jorge Viana, presidente da Apex, foi um que esteve lá, sabe dos horrores que estão sendo cometidos, mas continua calado. Será que é por cumplicidade? Não existe justiça aonde o povo é perseguido, aonde o produtor é expulso da sua terra. Essa é a Amazônia real. E isso precisa ser dito. Eu sou Márcio Bittar, senador pelo Acre. Convido você a seguir o meu perfil para conhecer a verdadeira Amazônia. Bom, gente, eu peço que vocês não deixem de apoiar a paralisação do agro, porque a coisa é séria. Eu já mostrei um vídeo para vocês no sul, é isso que está acontecendo mesmo. Muita gente sendo expulsa de suas terras, porque esse desgoverno vai com certeza repassar parte dessas terras para o povo do MST, que não produz nada ou quase nada, entendeu? Aliás, eles nunca são donos da terra, eles estão lá sendo escravizados pela cúpula do MST e seus filhos estão sendo doutrinados. É isso que acontece. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês é agora a manifestação no Rio Grande do Sul. 17 de junho de 2025, estamos aqui em Pelotas, nas margens da Ponte São Gonçalo,
em uma mobilização, em protesto ali, no sentido, no jeito, pare e siga. As mobilizações no Rio Grande do Sul não pararam. Seguimos firmes, seguimos unidos, todos em mobilização em prol da securitização. É uma necessidade do povo gaúcho, da economia gaúcha. Tem muita gente passando, buzinando, apoiando. Você que está assistindo, apoie, compartilhe, divulgue. Nós não desistimos de lutar pelo que é nosso. Nós não desistimos de lutar pelo nosso setor. Seguimos aqui em mobilização. É para ser a mobilização hoje e amanhã na Ponte São Gonçalo, em Pelotas. As mobilizações seguem firmes. Peço que quem puder compartilhar, essas informações são verdadeiras aqui do nosso estado. Aqui, pessoal, tá aqui. A gente não arredou pé, a gente não desistiu. Estamos aí, ó. Aqui, ó. Nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda. Nós estamos aqui lutando em prol da economia de todo mundo, por todos. E essa luta é uma luta de todos. Não somos bandidos, não somos pessoas do mal, somos pessoas do bem, pessoas da comunidade gaúcha, da sociedade gaúcha, que gostariam de estar na sua propriedade plantando, que gostariam de estar na sua propriedade fazendo o que sabem fazer, o que amam fazer. Nós estamos aqui pedindo para sermos olhados pelo governo, porque a gente precisa da securitização para continuar plantando alimento para todos. Divulguem, compartilhem, nós continuamos firmes nas mobilizações no Rio Grande do Sul. É triste, e vamos ajudar também o pessoal, os caminhoneiros que estão parando. Vamos aderir ao que nós pudermos, tá bom, gente? Isso tá uma pouca vergonha e a gente tem que mostrar, porque não vai ser a Globo que vai mostrar. Se depender da rede esgoto de TV, todos os nossos agricultores vão parar de produzir. Isso aqui vai ser entregue para a China e para o MST. É isso que vai acontecer, infelizmente é isso, tá bom, gente? Agora, outra notícia aqui do grupo Freedom Brasil. Aqui, gente, que foi divulgado no Conexão Política, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a fotinho do Carlos Bolsonaro e eu vou ler para vocês. 2 dias após anunciar a pretensão de disputar o Senado, Carlos Bolsonaro é indiciado pela PF, ok? A Polícia Federal indiciou o vereador Carlos Bolsonaro pelo PL do Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou melhor, o nosso presidente Jair Bolsonaro, e o deputado federal Alexandre Ramagem, também pelo PL Rio de Janeiro. No inquérito que investiga o uso da chamada, entre aspas, ABIN paralela para supostos fins políticos e pessoais durante o governo federal. O relatório final foi encaminhado ao STF, S3F, que agora analisará os elementos do caso. As investigações indicam, entre aspas, que o esquema teve início quando Ramagem comandava a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Segundo a PF, a estrutura foi utilizada para monitorar de maneira ilegal ministros do S3F, parlamentares,
jornalistas e outros indivíduos considerados adversários políticos do então presidente, do eterno presidente Jair Bolsonaro. A narrativa do golpe, né, tá cada vez mais difícil sustentar também. A apuração revelou que o grupo usou software First Mile, um sistema de capacidade de rastreamento de celulares por meio de redes 2G, 3G e 4G. O programa permite localizar aparelhos com base no número de telefone e identificar em tempo real a posição do usuário em um mapa. Eu conheço um ministro desprovido de cabelo que já monitorava desde 2022 o pessoal, né, acho que das portas dos quartéis, pois todo um aparato, né, também para municiar as pessoas, né, aliás, monitorar as pessoas, municiar, né, a Gestapo, né, para poder monitorar as pessoas em frente aos quartéis, né, para derrubar o Telegram. Vocês se lembram disso, gente? E quem não usou VPN se estrepou, não de verde e amarelo, mas de vermelho. Bom, entre os nomes supostamente monitorados constam os ministros do S3F, o magnânimo excelentíssimo, ministro Alexandre, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux, além do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP Alagoas. A PF sustenta que a estrutura de espionagem, olha gente, que chique, hein, nosso presidente, nossa, pelo amor de Deus, que feio, hein? Que a estrutura de espionagem funcionava paralelamente aos canais oficiais da agência, sem autorização judicial. Pois é, quem é que age assim mesmo, hein? Que nada mais precisa de autorização judicial e agora, né, para derrubar a rede social, então não vai nem precisar, porque senão a plataforma digital também vai ter que pagar uma multa se não derrubar, né? E o que será que é antidemocrático? Vamos tentar, né, saber, descobrir, talvez em 2026 a gente volte a saber o que é antidemocrático, né? Como foi em 2022 mostrar esse senhor que está sentado à cadeira da presidência com os piores ditadores da América Latina, né? Enfim, vamos lá. A PF sustenta que a estrutura de espionagem, tá, isso aqui eu já falei, funcionava paralelamente aos canais oficiais da agência, sem autorização judicial e com finalidades alheias ao interesse público. O que será interesse público? Monitorar aquilo que você fala, com quem você anda, quem você apoia. Bom, o indiciamento de Carlos Bolsonaro ocorre 2 dias após o vereador anunciar publicamente a intenção de disputar uma vaga no Senado Federal aqui por Santa Catarina nas eleições 2026. Com o relatório em mãos, caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta denúncia contra os investigados. É claro que não vai. O Gonê é muito imparcial, gente. Ele é muito imparcial mesmo. Últimas notícias. Não tão últimas assim, porque foram de hoje de manhã. Da madrugada para hoje de manhã no Brasil, tá? Últimas notícias: ataques aéreos israelenses no oeste do Teherã, Tabriz e Kermanshah. A Força Aérea começou a realizar ataques no oeste do Irã,
Israeli Broadcasting Corporation, informação, tá? Mísseis de cruzeiro israelenses indo em direção a Teherã. As defesas iranianas foram ativadas no oeste do Teherã. Pelo menos um petroleiro britânico está operando no ponto de fronteira Jordânia, Iraque e Síria, o típico ponto de reabastecimento de jatos israelenses. As forças de defesa de Israel, IDF, confirmaram que estão lançando ataques aéreos contra o Irã. Os alvos principais estão no oeste do Irã. Defesas aéreas iranianas ativadas em Shiraz, Irã. Autoridades iranianas foram instruídas a parar de se comunicar por celular por medo de que Israel esteja rastreando sua localização. Isso com informações do Israel Today. Estamos atacando o Irã com força total em todas as frentes, de acordo com os objetivos de guerra definidos. Israel Katz, ministro da Defesa de Israel. Peça aos moradores de Teherã que evacuem suas áreas de acordo com as instruções do exército israelense. Israel Katz, ministro da Defesa de Israel. O ditador iraniano não deve esquecer o destino do ditador anterior, Saddam Hussein, em seu país vizinho. Israel Katz, ministro da Defesa israelense. Os caixas eletrônicos em todo o Irã pararam de funcionar e os iranianos não conseguem sacar dinheiro. O maior banco do Irã, Sepah, confirmou um ataque cibernético contra a sua infraestrutura, que desativou também a maioria dos seus serviços. O banco é responsável pela maioria das transações de pagamento de impostos de gasolina em todo o Irã, que também foram afetados. Eu vi o pessoal ajudando a fazer um tipo de uma inspeção em caminhões lá no Irã para ver se não tinha coisa entrando ilegalmente. E eu gostaria muitíssimo de colocar para vocês, gente, um jornalista falando como que foi essa história. Um favor para a humanidade. Quando pessoal, o Andelache por aqui, eu falo com vocês. Como tudo começou, gente, tá bom? Como tudo começou, quando começaram os ataques de Israel ao Irã. Ouçam aqui. Humanidade. Oi, pessoal, o Andelache por aqui, eu falo com vocês da Europa agora. Eu estava a caminho de Israel, no avião, quando começou o ataque israelense preventivo contra diversos alvos no Irã. O que a gente já sabe até agora é o seguinte: Israel fez um ataque que ia ser conduzido inicialmente em maio, mas os Estados Unidos e outros parceiros pediram para que Israel esperasse para ver se as negociações entre o Ocidente, entre os Estados Unidos e o Irã, para tentar resolver a questão nuclear iraniana, ia dar frutos. Não deu. O Irã novamente mentiu para a comunidade internacional. A Agência de Energia Atômica da ONU também disse que o Irã estava mentindo, enriquecendo urânio acima do que eles diziam. E Israel se viu sem opções. Muito importante colocar isso. Os alvos desse ataque foram alvos militares, foram alvos do regime. Centros de enriquecimento de urânio, bases militares, bases de mísseis intercontinentais, fábricas de mísseis, silos e, obviamente, generais iranianos e responsáveis pelas guardas revolucionárias do Irã e cientistas militares. Esse ataque, ele não veio do nada. O Irã diz há mais de 4 décadas que Israel é um câncer no mundo que precisa ser exterminado. O Irã financia grupos terroristas no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza e em outros locais do Oriente Médio. E isso faz com que o Irã seja o principal
violador de direitos humanos, o principal financiador de grupos terroristas e a principal causa, o principal ator que desestabiliza o Oriente Médio, né? A gente está falando agora de uma guerra entre Israel e Hamas que já dura 2 anos, que sem o apoio iraniano ela não teria acontecido. A gente está falando de um Hezbollah que fundado em 82, 3 anos depois da Revolução Islâmica, que não teria lutado guerras contra Israel se o Irã não tivesse investido bilhões de dólares neste grupo radical que controla parte do Líbano, que controlava parte do Líbano. E aqui eu faço uma última análise para vocês. Regimes autoritários não podem ter bombas nucleares. É muito perigoso. Principalmente regimes autoritários, teocráticos, religiosos, que usam a religião como pretexto para suas guerras santas. Israel já salvou a humanidade 2 vezes de regimes autoritários terem armas atômicas. Vocês conseguem imaginar um regime de Saddam Hussein do Iraque armado com armas atômicas? Pois bem, Israel destruiu o programa nuclear iraquiano em 1981. Este país também, na época de Saddam Hussein, dizia que Israel tinha que ser exterminado. Em 2007, Israel destruiu o programa nuclear da Síria, que estava começando a ser colocado em funcionamento. Vocês conseguem imaginar o regime de Bashar al-Assad armado com bombas atômicas a 60 quilômetros da fronteira de Israel? Vocês conseguem imaginar o que ele teria feito ou não teria feito na guerra civil que assolou o país por tantos anos? Vocês conseguem imaginar que ele talvez não teria caído se este regime tivesse armado com armas nucleares? Mas ele não tinha armas nucleares, ele não tinha porque Israel tomou a decisão em 2007 de destruir o então início do programa nuclear sírio. Agora não é diferente. O regime dos ayatollahs é um problema gigantesco para o mundo inteiro. É um regime agressivo, expansionista, radical, que apoia grupos terroristas no mundo inteiro. São responsáveis diretamente pela morte de milhares de civis, oprimem a sua população, matam homossexuais e mulheres nas ruas do Irã sem pudor. Este regime, um dos piores regimes do mundo, não pode, de forma alguma, ter acesso à pior arma do mundo. Israel ontem fez um favor para a humanidade. E a humanidade um dia reconhecerá isso. Obrigado a todos. Vocês viram, né? Pois é, gente. É difícil, mas essa é a verdade. O pacto macabro do Irã com F0R0 de São Paulo. Tá bom, gente? Vou deixar rodando aqui também. O Irã foi o autor direto do atentado terrorista na AMIA, em Buenos Aires, em 1994. 85 mortos. Cristina Kirchner, ainda senadora, atuou nos bastidores para proteger o regime iraniano. Já presidente, em 2013, ela oficializou a farsa, criou uma comissão conjunta com Teherã para paralisar as investigações e livrar os acusados iranianos. De dentro da Casa Rosada, Cristina pressionou a justiça, desmontou pedidos da Interpol e vendeu a memória das vítimas, em troca de acordos comerciais, petróleo e apoio geopolítico. O preço foi o silêncio cúmplice com o terrorismo islâmico e, obviamente, muitos dólares correndo por baixo da mesa. Em 2015, o promotor de justiça Alberto Nisman quebrou o pacto de silêncio. Iria apresentar as provas no Congresso Nacional. Não deu tempo. Foi encontrado morto na véspera de ir fazer a denúncia com um tiro na cabeça dentro de casa. Esse mesmo eixo Irã-esquerda latino-americana segue firme. Venezuela, Cuba, Bolívia e, claro, o Brasil de Lula. Tanto é que a Polícia Federal prendeu agentes do Hezbollah, um braço do regime iraniano, aqui no Brasil, que estavam atuando no recrutamento de terroristas para um atentado no nosso país. Aqui não tem teoria da conspiração, tem rede criminosa de verdade, ideologia assassina e governantes que vendem soberania por poder. Quando a esquerda latino-americana protege o Irã, ela não defende a paz. Ela promove o terror, lá fora e nos nossos países. Bom, gente, eu tenho um texto sobre a atuação de uma célula do Hezbollah na tríplice fronteira
Depois eu vou trazer para vocês, mas eu vou encerrar porque já está muito em cima, é muito conteúdo para trazer, mas é bom que vocês fiquem atentos a tudo isso, que a ameaça é muito maior do que a gente imagina, tá? Enquanto a gente puder falar, a gente vai falar, né? Vou ler o texto do J.R. Guzzo. O tirano que sorri. Por muito tempo imaginamos que a tirania viria vestida de fada, montada num tanque com botas sujas de sangue. E de fato ela veio assim. O homem do bigodinho na Alemanha, Stalin na Rússia, Mao na China, Pol Pot no Camboja, todos deixaram marcas com tinta vermelha. Milhões de mortos, povos destruídos, economias arrasadas, civilizações traumatizadas. Foram monstros clássicos, visíveis, nomeáveis. Mas a história, como um organismo vivo, muda de forma. Hoje, a tirania veste terno, distribui sorrisos e se esconde atrás de urnas e de discursos democráticos. Ela não fuzila, mas endivida. Não censura com fogo, mas com algoritmos. Não prende por opinião, mas por interpretação. No Brasil, essa nova fase da tirania tem nome. É um Nine. Não é exagero, tampouco metáfora. Metáfora solta. É uma constatação estrutural. O país hoje é governado por um homem condenado por corrupção em todas as instâncias do judiciário, libertado não por inocência, mas por manobras jurídicas promovidas por juízes escolhidos por ele próprio. E se não bastasse isso, foi reintegrado ao poder como salvador da pátria, recebeu honrarias de academias literárias, apesar de sua limitação de leitura e escrita. É tratado como exemplo de estadista, mesmo tendo chefiado o maior esquema de corrupção da história do país. Condenado, absolvido por burocratas da toga, aplaudido por quem deveria denunciar. É a consagração do absurdo. Mas o estrago não é apenas moral, é econômico, social, ético, cultural. O brasileiro que trabalha vê seu salário ser corroído pela inflação, pela carga tributária, pelos juros descontrolados. Os que empreendem vivem cercados de regulações que favorecem apenas os grandes conglomerados amigos do poder. A máquina estatal cresce, devora, impõe. E o povo, sem saber para onde correr, afoga-se em parcelas, dívidas e narrativas. Tudo isso com a bênção de um S3F transformado em quartel ideológico. Tudo isso com a bênção de um S3F transformado em quartel ideológico. 9 ministros nomeados por ele ou seu partido, um Senado cúmplice que não fiscaliza, pois muitos de seus membros têm medo de serem julgados, uma Câmara de Deputados domesticada a golpes de emendas bilionárias. E assim a democracia se converte em fachada. As instituições continuam de pé, mas são cascas ocas. As leis existem, mas não se aplicam a todos. As leis acontecem, mas com uma imprensa subjugada e uma justiça eleitoral que julga e executa conforme o cheiro do vento. O resultado é uma sociedade entorpecida, uma população explorada sem perceber, um país saqueado com assinatura carimbo e cobertura jornalística favorável. Não há paredões, mas há fome. Não há campos de concentração, mas há milhões de presos econômicos. Não há guerra civil, mas há destruição moral diária. E é o mesmo resultado dos velhos tiranos, mas com método novo, a anestesia democrática.
Esse homem, Nine, não superou Stalin, Hitler ou Mao em número de cadáveres ainda, mas em termos de método superou todos com uma genialidade perversa. Convenceu o povo de que ele é o libertador quando é o carcereiro. Se fez mártir com dinheiro roubado e governa em nome do pobre que ele mantém escravo. A história não é cega, apenas paciente. Chegará o dia em que os livros a registrarão com clareza. Não é preciso matar para destruir uma nação. Basta desmoralizá-la, e nisso o Nine, Nisso Nine é mestre. A assinatura aqui está do jornalista J.R. Guzzo. Vou encerrando por aqui. Bye bye. Te vejo mais tarde se eu conseguir trazer mais conteúdo. Senão vocês ficam com esse popurrí que eu fiz aí de notícias, tá bom? Até mais. Bye.